paz do Senhor a você, meu irmão, então que hoje nos assiste, bem-vindo a mais um episódio aqui no Apostolicast, né? Este canal dedicado às coisas de Deus, né? Aos assuntos da Bíblia, igreja, e que você aí então está procurando, e com certeza esse título chamou sua atenção, e é sobre esse título mesmo que vamos conversar hoje, a respeito do batismo de Jesus e o que aconteceu naquele momento. E dependendo das opiniões, momento lindo, momento marcante, momento único, né? Mas vamos direto à leitura, já para abrir, né? Então, este vídeo que se encontra em Mateus, eu estou aqui com a Bíblia, vou fazer leitura. Mateus 3:11 fala bem assim: Eu realmente vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus foi a Galiléia, ao Jordão, para ter com João, para ser batizado por João. Mas João o impedia, dizendo: Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim, mestre? Jesus respondeu, dizendo-lhe: Deixa que assim seja por agora, pois convém cumprir toda a justiça. Grave bem essa passagem. Cumprir toda a justiça. Então João consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Amém pela leitura, glória a Deus por isto. E aqui entra a questão, né? Todos sabem que somos uma igreja unicista, cremos num único Deus, e este Deus é uma pessoa divina, onde nele habita toda a glória, né? E toda a majestade, divindade, e ele se revelou em seu nome, na sua carne, e o seu nome é Jesus. Então todo anúncio do Antigo Testamento, toda manifestação do Antigo Testamento, depois no Novo Testamento e no porvir, né? O seu nome, do único Deus verdadeiro, é Jesus. Nisso nós cremos, tá? Mas essa passagem aqui, ela é muito defendida por aqueles que querem dividir, né, a divindade em pessoas, o que é um politeísmo disfarçado, mas não é o assunto agora. Eles dizem que nessa passagem tem três pessoas divinas. Três pessoas divinas. Isso é muito louco falar três pessoas divinas. Mas eles falam então que Jesus está na água, uma pessoa. O Espírito vindo com uma pomba descer sobre ele, outra pessoa. E a voz do céu, outra pessoa. E já de início, conversando aqui, de forma mais rasa, eu acho interessante porque sabemos que Deus é onipresente, onipresente. Então, Ele está aqui comigo agora, ao me ouvir nessa sala, nesse estúdio. Ele está aí com você agora também, tá? E Ele também está em qualquer lugar do mundo, lá no Pico do Everest, lá no país das Honduras, lá nas Ilhas Maldivas, que for o caso. Mas ainda assim, Ele continua sendo um. Não é porque Deus aparece em 5 lugares distantes que ele se torna várias pessoas. Então, na nossa consciência, nós acreditamos que Deus, sendo uma pessoa, o Pai, digamos assim, então, ele pode aparecer em vários lugares porque ele é onipresente. Mas na nossa cabeça, a gente tem dificuldade de aceitar que Deus pode sim se manifestar de mais de uma vez no mesmo lugar. Porque que Deus ele se manifestou em carne, ele se manifestou em espírito e ele se manifestou com uma voz do céu. E porque ele fez isso tudo no mesmo local, então a gente divide Deus. Mas se Deus se manifestar em 4 lugares distantes, aí é a mesma pessoa. Entende isso, irmão? Como às vezes a gente condiciona Deus aquilo que a gente acha certo, quando na realidade nós somos barro, ele é oleiro e é a gente que tem que condicionar a nossa cabeça da forma que ele quer manifestar o seu poder e a sua vontade. Se Deus quer se manifestar
em 4 lugares longes, ele ainda continua sendo Jesus. E se ele quiser se manifestar de 4 formas aqui nesse estúdio ou dentro da sua casa, ele ainda é Jesus. Não é 4, 3, 2. Mas só para ficar essa lógica, a onipresença pode ser em vários lugares, como a sua manifestação da sua onipresença pode ser no mesmo lugar. Mas, seguindo adiante, né, as pessoas dizem que isso aqui foi uma prova da Trindade e tal, e que muitas pessoas viram, mas isso aqui não prova a Trindade. E a causa desse acontecimento não tem, talvez, o principal foco dele não é falar a respeito da divindade, mas o principal foco dele é tratar a respeito de João Batista. Porque se nós pegarmos o Evangelho de João, no capítulo 1, e nós lermos o versículo 32, João capítulo 1, versículo 32, fala bem assim: João testemunhou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Então, João está dizendo, eu vi. Em nenhuma passagem bíblica dos evangelhos dizem que a multidão viu. A Bíblia diz que João viu, e ele explica porque ele viu. No 33, diz bem assim: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar em água, este disse a mim: aquele a quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o que Mateus registrou no capítulo 3, na verdade, é uma prova de Deus a João Batista a respeito de quem era aquele que batizaria com o Espírito Santo em relação à promessa de Joel. Então, não é para falar primeiramente sobre a divindade, né? Não é para dividir a divindade em 3. Primeiramente, é para testificar a João de que o Cristo é quem batizaria com o Espírito Santo. Até porque a profecia de Isaías 40, versículo 3, diz: vós que clamam do deserto, preparai o caminho de Jeová. Não é para preparar o caminho do Messias, o caminho do Cristo, o caminho do Deus Filho. Isaías é bem claro: prepara o caminho de Jeová. E para muitos que querem dividir Deus, Jeová é tido como o Pai. E a profecia de Isaías, inerrante, diz que João Batista preparou o caminho do Pai. E tem outras passagens dos evangelhos que diz, Jesus mesmo falou, este é quem se referia ao profeta Isaías: preparai o caminho do Senhor. Quem é o Senhor no Antigo Testamento? É o Pai. E quem João Batista batizou? O Pai. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Mas agora, depois de tudo que eu falei, tu não pode dizer que essa passagem é para defender 3 pessoas na divindade. Não. Essa passagem é para provar que João Batista estava batizando o Cristo. E porque um Deus onipresente se manifesta de várias formas. Agora, depois de deixar João Batista de lado, depois de deixar a nossa cabeça que quer limitar Deus a um consenso humano, agora a gente também tem que ir para a questão do porquê Jesus foi se batizar. Em Mateus, no capítulo 3 ali, a gente fez leitura que João se negava. Boa, cadeira. Boa. João Batista se negava a batizar Jesus. Até que Jesus disse: faça para que se cumpra a lei, ou para que se cumpra a justiça. Aí João Batista então reconhece e faz o que Jesus está pedindo. Essa justiça, irmão, é interessante, porque ela é passada despercebido por muitas pessoas que querem ficar dividindo a divindade em pessoas para botar um politeísmo por aí. Mas em Números, eu fiz as minhas marcações bíblicas aqui, ó, marcações muito boas, viu? Muito boas. Números, capítulo 19, do 7 ao 8, fala bem assim. 19, 7, 8. Então o sacerdote
lavará suas vestes e banhará sua carne na água, e depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imundo até a tarde. E aquele que queimou, no caso o sacrifício, lavará suas vestes e também banhará sua carne, e será imundo até a tarde, e então entrará no acampamento. E existe a cultura do mikve, né, onde todo sumo sacerdote, quando ele ia entrar no trabalho do templo, no seu turno de exercer o ministério no templo, ele tinha que se lavar. Tanto na tenda quanto no templo de Jerusalém, ele tinha que se lavar para se purificar, para começar o ministério. Eu peguei essa passagem onde fala isso na cerimônia, né, do sacrifício ou em qualquer ritual espiritual. Era necessário, no seu começo, que o sacerdote se lavasse. E lavar-se era se submergir na água, era tipificar um batismo, uma purificação, e isso que é o batismo. Então, quando Jesus foi se batizar, não era para perdoar pecados, porque Cristo nunca haverá pecado em si, talvez para nos dar exemplo, mas o principal causa, que foi aquilo que João aceitou, é porque Jesus disse para que se cumpra a justiça. Qual justiça? A lei. E o que é a lei em hebraico? A Torá. Para que se cumpra a Torá. E pode perceber, meu irmão, que depois do batismo de Jesus, que foi um dos primeiros passos, ele começou o seu ministério ininterrupto, não sei se essa palavra está certa, até a cruz. Começou ali o seu ministério de sumo sacerdote e sacrifício. Na mesma carne, no mesmo corpo estava o sacerdote e o cordeiro perfeito. Por isso que João não se deteu. Por isso que ele disse: mestre, esse batismo que eu estou fazendo aqui é para remissão de pecados. Mas Jesus vem e diz: mas na Torá, João Batista, está escrito que quando o sacerdote começar o seu ministério, ele deve se banhar. Então me submerge, João Batista, nesta água, porque eu vou começar o ministério de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queria a gente cair lá para Hebreus. Então, é muito mais intenso. E tu percebe que João Batista concorda nessa ordem de Jesus. Então, foi para nos dar exemplo? Acredito que sim, mas principalmente porque ali começou o seu ministério de sumo sacerdote. Então, o batismo de Jesus nunca foi para manifestar múltiplas pessoas na divindade, porque a Bíblia condena a adoração a pessoas divinas. Existe só um santo de Israel, existe só um prometido, e em Zacarias diz que nos últimos dias um será o seu nome e um será Senhor, e haverá um só trono no céu, haverá só um cordeiro, só um sumo sacerdote. Enfim, a Bíblia, quando se refere a Deus, é sempre um. E na questão das manifestações, está aqui Jesus na água, uma manifestação do Espírito como pomba descendo, a voz do céu falando, não são pessoas. São manifestações no mesmo local. Assim como agora Deus está curando alguém no mundo, Deus está aqui comigo. E Deus está recebendo adoração em um outro culto, numa outra cidade. Não são três pessoas divinas. É o único Deus em vários lugares do mundo, operando a sua obra. E se ele opera em lugares diferentes e distantes, ele também opera de diversas formas no mesmo lugar, para provar a João Batista de que João Batista não está errado e para dar o aval, mediante a ordem da lei, de que o sacerdócio perfeito começou a valer no momento que Jesus sai da água e ele começa a ser o sacerdote perfeito. Uma explicação rápida, breve, né? Puxei 3 passagens, falei um pouco rápido talvez, mas mais para te mostrar de que a unicidade, né? Ela está na Bíblia do início ao fim. O monoteísmo é acentuado na Bíblia, então nenhuma passagem da Bíblia ela vai apresentar 3 pessoas divinas, 3 deuses, não. Isso é uma condição humana que coloca essa visão na Bíblia,
mas isso não acontece, tá bom? Isso, quer dizer, isso acontece, mas isso não é realidade, isso não é verdade. Isso está debaixo do monoteísmo raiz. O monoteísmo raiz sempre estará acima. Então eu quero dizer para você que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar com nós até o final deste vídeo. Aprender um pouquinho mais sobre a doutrina unicista, sobre a defesa do monoteísmo que vem lá de Abraão e chegou até aqui e nunca morrerá porque é escorado pelo Espírito Santo. E eu queria te dizer que se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Tem meu contato ali no cartaz ali, pesquisa meu contato. Estou aí para conversar, para explicar e voltaremos com mais assuntos desse tipo. E Deus te abençoe. Precisar, conta com a gente. Até mais.